Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Existe uma diferença entre prever o futuro e perceber que ele já começou. Quem vive no campo aprende cedo que toda transformação deixa sinais. Às vezes, eles aparecem no clima, outras vezes na lavoura. Mas há mudanças que começam silenciosamente, escondidas entre artigos científicos, patentes e pesquisas que ainda parecem distantes da realidade. E é justamente nesse ponto que trabalha o nosso convidado. Filho de agricultor, criado entre lavouras de café, hortaliças e as incertezas da vida no campo, ele saiu do interior da Bahia, encontrou em Mato Grosso um novo caminho e transformou curiosidade em ciência. Economista, pesquisador, professor e apaixonado pela inovação, desenvolveu um método capaz de reconhecer, ainda nos primeiros sinais, tecnologias com potencial para transformar mercados inteiros. Um verdadeiro farejador de tendências científicas. Foi com esse olhar que ele percebeu, por exemplo, ainda nos estágios iniciais, um movimento crescente das pesquisas sobre a macaúba. Naquele momento, poucos imaginavam a dimensão que essa cultura alcançaria. Anos depois, ela passou a atrair investimentos bilionários, impulsionados pela busca por combustíveis renováveis. Neste bate-papo, Ronei Fraga explica por que prever o futuro talvez seja impossível, mas reconhecer os primeiros sinais de uma transformação pode mudar decisões, investimentos e mercados. Uma conversa sobre ciência, bioeconomia e a importância de entender desde cedo a direção do vento. Ronei Fraga Souza, Ronei, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Já começo agradecendo, claro, por você ter aceitado o convite, né, de estar aqui com a gente. Foi uma indicação do Rodrigo Vargas. Aliás, um grande abraço para o Rodrigo Vargas, tem feito excelentes indicações aqui para a gente abrir mais a mente também, entender como a ciência, como a pesquisa vem trabalhando para auxiliar ou apontar direcionamentos ou facilitar a descoberta de novos caminhos, não só para o agro, como para todos os ramos da nossa economia. E tenho certeza que esse bate-papo, para quem ouvir aqui, vai ser muito bacana e vai trazer vários insights aí legais, porque tem tecnologia, tem pesquisa, tem ciência e, claro, tem a vontade de fazer a diferença. Ronei, obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Muito obrigado. Eu aqui agradeço a oportunidade. Falar com pessoas interessadas por ciência, por construir uma sociedade melhor é sempre uma grande satisfação. E ser uma indicação do Rodrigo, então, mais satisfação ainda. O Rodrigo é um excepcional escritor. Maravilha, é um baita parceiro, é corredor também, né? Faz fortalecimento junto comigo lá na Iron Fitness Center, então é um parceiro de longa data aí, que tem, entre outras atribuições positivas, né, a competência, a qualidade com tudo do trabalho que ele se propõe a fazer, essa característica também de sugerir boas pautas, né, sugerir boas fontes, e é o que a gente vai bater um papo aqui hoje. Para quem está nos ouvindo já desde o início, antes da gente, tradicionalmente, né, o conhecer mais da história, da trajetória do nosso convidado, do Ronei aqui, a gente vai trazer entre os temas um aplicativo, um software que ele desenvolveu, né, com que tem a metodologia de detectar trajetórias tecnológicas, ou seja, dá para entender ou observar para os caminhos que estão sendo mais seguidos, né, quantas pesquisas ou quais temas estão movimentando mais a comunidade científica. Eu estou trazendo de um jeito muito leigo isso daqui, mas o Ronei vai explicar para a gente em detalhes mais à frente. Mas basicamente vai ser por aí, né, Ronei, a nossa conversa, né? Ou seja, vamos entender qual é o mapa da mina aí. Correto, isso mesmo. Essa é a ideia. Maravilha. Me fala um pouquinho de você, cara. Eu sei que você não é natural de Mato Grosso, no bastidor aqui já me trouxe um pouquinho, mas vamos dividir isso com o nosso ouvinte também. Quem é o Ronei? Como começa tua paixão pela ciência, né? Me traz, e como você vem parar em Mato Grosso, né? Eu sou conectado à agricultura, sou conectado ao mundo do agro. Sou baiano, sou de uma região da Bahia chamada Itiruçu, uma cidade chamada Itiruçu, de uma região produtora de café, uma cidade alta, assim como Chapada dos Guimarães, um clima agradável, fresco. E cresci no ambiente rural, na roça, em uma vida ligada ao campo. Naturalmente, como toda pessoa de cidade pequena, o que deseja estudar, precisa ir para uma cidade maior, ir para um grande centro. O meu grande centro foi Cuiabá, especificamente Várzea Grande. Então, após anos, eu vim aqui para Mato Grosso, fiz faculdade de economia, segui a vida acadêmica. Depois, eu, naturalmente, fiz o mestrado aqui, fiz o doutorado na Unicamp. E
E desde então, me tornei professor em 2014, então já estou no UFMT como docente há 12 anos, e desde então eu venho investigando trajetórias tecnológicas, emergência de conhecimento científico, nascimento de novos conhecimentos científicos, e trabalho nesse espaço de desenvolver método e desenvolver software para tentar detectar o quanto antes o nascimento de uma nova ideia. Então, basicamente, o que eu costumo colocar é que não existe possibilidade de nós sabermos o que vai acontecer amanhã. Então, essa possibilidade de nós mapearmos uma segunda pandemia, que nós na economia chamamos de uma quebra estrutural, é um cenário muito pouco provável. Eu não consigo saber o amanhã, ainda mais em um evento com uma incerteza absurda, com tantas variáveis que podem impactar as decisões de tantas pessoas. Então, o meu campo de interesse é tentar detectar precocemente um movimento que está nascendo, que está emergindo, que está surgindo, através da ciência, através das patentes. Então, esse é o meu campo de interesse. Desenvolvimento de método e de software, conectando com o nascimento de novas possibilidades que auxiliem no desenvolvimento de países, no interesse de empresas e daí para frente. Excelente. Como você destacou, não dá para prever, cravar o que vem pela frente, mas dá para começar a ter uma noção justamente por um mapeamento muito bem feito, uma análise de fato do que está acontecendo, né? Isso é o que vai nos apontar aí um possível caminho, uma possível nova ferramenta, uma possível tendência, né? Sim, tem um efeito muito importante para a gente, que é a percepção do quão a comunidade científica, o quanto os seus parceiros reconhecem você como referência. Tem um efeito ainda inicial muito divertido, que o nome é Bela Adormecida. Bela Adormecida é um cientista que propõe uma ideia, resolve um problema, e por 1, 2, 3 décadas aquela ideia fica adormecida. E só no futuro aquela ideia é redescoberta por outros cientistas. O meu gancho aqui é dizer o seguinte: todo cientista acha que a sua ideia é revolucionária. Todo depositário de uma patente, ele acha que a sua patente será revolucionária. Mas o que vai efetivamente atribuir o peso de uma ideia é o seu impacto social. É a sua capacidade de atrair pessoas, atrair novos atores para usar o seu produto, para desenvolver sobre aquele lastro que foi desenvolvido inicialmente. Então, o sentido da prospecção é o sentido de você detectar precocemente quando outras pessoas, outros cientistas, outras empresas reconhecem mérito na ideia que você propôs. Então, eu aceito que eu não consigo prever o amanhã, mas eu quero ser muito hábil, eu estar muito afiado para precocemente detectar o primeiro sinal de fumaça. E por que esse primeiro sinal de fumaça é tão importante? Porque países e empresas, eles conseguem se mexer e entrar em tecnologias, em rotas tecnológicas, quando o custo de entrada ainda é baixo. Quando o desenvolvimento é emergente, é efervescente, é possível comprar tecnologia, é possível colocar esforço para não ficar de fora daquela onda. Agora, depois que aquela onda tecnológica está estabelecida, o custo de entrada é hercúleo, é um custo proibitivo. Então, é muito importante, de uma perspectiva de país e também de uma perspectiva de empresa, saber a direção do vento. Saber a direção do vento precocemente. Porque se você demorar muito, pode não dar mais tempo. Então, imagine só patentes no setor farmacêutico. São patentes já estabelecidas. No final, o setor farmacêutico é super competitivo. Tem poucas empresas, mas super competitivo. Mas desenvolver um novo medicamento é um esforço de 2 décadas, de 1 década, um novo tipo de medicamento. Milhares falham. Só é possível efetivamente ser competitivo nesse jogo se você já tem um desenvolvimento pré-estabelecido, uma indústria pré-estabelecida. Agora, para nós aqui do Brasil, especificamente, nós temos já de cara um lastro muito grande em bioeconomia, em agricultura de maneira geral, que nos permite ter uma flexibilidade e ter uma expertise para entrar nessas ondas, aproveitar da fronteira do conhecimento em cima de trajetórias associadas
a biocombustíveis, bioenergia, e usar todo o potencial que já existe localmente para encadear e chegar a ter um mercado com soluções que melhorem a vida das pessoas de maneira geral. Muito bacana, cara. Seria algo como você conseguir, de certa maneira, identificar para onde a ciência, a tecnologia e também os investimentos caminham antes que o mercado perceba. Seria mais ou menos isso. Ou seja, enquanto está para explodir, vamos colocar assim, uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, independente da área, é o que você consegue, com o trabalho desenvolvido, realmente já ter essa antever ou perceber que algo muito bom vem por aí, uma nova ferramenta, uma nova solução. Seria mais ou menos isso, trocando em palavras simples aqui. Perfeito. É a definição perfeita. Maravilha. Antes da gente detalhar mais como é o software, né, como que foi desenvolvido ele, enfim, você falou dessa ligação com o campo, você vem de uma região, como você disse, no interior da Bahia, que tem como característica a produção de café. Teus pais faziam o quê? Qual que é a tua origem no que diz respeito profissional e o que te levou a matemática? Acredito que você fez justamente a faculdade de matemática, né, e aí caminhar por essa área. Meu pai é agricultor, então literalmente agricultor da roça, então eu cresci lidando com pecuária, de pequeno porte. Então eu cresci em lavoura de café, pimentão, tomate, plantou pepino, maracujá, criou gado, tentou com ovelha, é o típico... A típica pessoa que está exposta às adversidades climáticas e comerciais e tem que tentar de maneira rápida e eficiente se adaptar e perdurar. Minha mãe se tornou professora já um pouco mais tarde na vida, mas minha mãe foi professora de ensino fundamental e eu cresci num ambiente muito rico, de uma perspectiva de suporte, de afeto, mas não tão conectado com a educação formal que eu vivo hoje. Então eu cruzei uma ponte aí que talvez não seja tão comum de ser cruzada, que é sair de uma realidade de educação pública do interior da Bahia e conseguir navegar em algumas universidades centrais do mundo. A escolha pela matemática vem de onde? Quando eu cheguei aqui em Mato Grosso, eu pensei assim, olha, o que eu gosto, o que eu vou fazer? Então eu tinha ali um interesse por agronomia, sorte minha, porque eu sou muito ruim com plantas de maneira geral, então foi uma grande sorte minha eu ter desistido de agronomia. Mas eu não fiz agronomia porque a agronomia era integral, eu tinha que trabalhar, eu tinha que bancar a minha faculdade, então não era possível eu fazer agronomia porque era um curso que não cabia para um trabalhador. Então eu fiz economia, porque a economia era meio período, e tinha um diálogo maior com geopolítica. Na verdade eu escolhi com 16 anos, assim que eu fiz 17, entrei na faculdade, então caí de paraquedas e caí no lugar certo. Tinha um compromisso de perdurar, né, um compromisso de vencer. Então seguir firme. E aí talvez a sua fala da matemática é porque meu namoro com software e com a matemática, ele surgiu através da economia. Então, apesar de ter feito toda a formação na economia, a graduação, mestrado, doutorado, eu fui para um caminho do que hoje chamamos de cientista de dados, antes do rótulo cientista de dados estar efetivamente cunhado. Então, o meu campo de trabalho como economista é um pé em cima do software, um pé em cima de soluções computacionais e, naturalmente, de base matemática, para tentar encontrar novas tecnologias, padrões tecnológicos e científicos. Que maravilha. Então, temos aqui um filho de produtor rural, né, agricultor, pecuarista, como ele disse, né, foi tentando todas as possibilidades, né, como ele bem exemplificou, conhece de fato essa realidade dos desafios do campo, pelas intempéries, pelos ciclos econômicos, filho também de uma professora e acabou seguindo pela economia, unindo uma coisa a outra de uma certa forma, né? Porque você leciona, você estuda, faz pesquisa e muito dessa pesquisa é relacionada também ao agro, né? Inclusive... Pode falar. Imagine, Luiz, te interrompendo. É um pouco curioso porque eu sou uma pessoa tipicamente rural e com hábitos bastante computacionais, geek. Então é um combo, assim, um conjunto muito pouco provável de acontecer. Alguém que consiga entender a filosofia sertaneja e carrega consigo todos os traços da cultura do sertão, do Nordeste brasileiro, e ao mesmo tempo está extremamente conectado com abstrações econômicas e computacionais. Então, um combo muito peculiar, digamos assim. A AgroSol Sementes nasceu em Mato Grosso, no coração de uma das regiões mais produtivas do mundo, e há mais de 2 décadas trabalha com um propósito claro:
Unir tecnologia e conhecimento técnico para garantir sementes de alta qualidade ao produtor. Com uma estrutura moderna de produção, beneficiamento e tratamento industrial de sementes, a empresa se consolidou como referência na multiplicação de sementes de soja, atendendo produtores em todo o Cerrado e contribuindo diretamente para o desempenho das lavouras brasileiras. Mais do que produzir sementes, a Agrosol construiu uma cultura baseada em qualidade, inovação e credibilidade. Essa é a força da Agrosol. A força de uma equipe que trabalha com planejamento, precisão e dedicação em cada etapa do processo. A força de uma empresa que conecta campo, ciência e indústria para transformar tecnologia em produtividade. Porque quando a semente é forte, o agro também é. Afinal, onde tem sol, tem força. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. E aí, Ronei, para a gente entender o funcionamento, você trouxe o conceito, né? E aí o que você desenvolveu foi um software que tornou-se um aplicativo. Me fala um pouquinho, apresente para a gente essa ferramenta aí. Basicamente, a linha temporal foi o seguinte. Eu estava em 2012 na Unicamp, em 2013 na Unicamp, fazendo um doutorado. Fiz uma matéria chamada Redes Complexas. A ideia de que são uma rede de pesca, onde eu tenho 2 pontos e aqueles pontos se conectam. Esses pontos podem ser 2 patentes. Quando uma patente cita a outra, elas estabelecem uma rede ou 2 artigos científicos. E nesse momento eu encontrei um artigo de um grupo de pesquisadores japoneses que utilizavam um caminho muito peculiar, muito pouco provável de ser seguido para detectar novas tecnologias. Eu achei aquilo muito rebuscado, muito refinado e gastei seguramente 8 anos da minha vida para tornar esse caminho metodológico estável. É curioso que naquele momento a gente mandou e-mail, eu e alguns colegas de doutorado mandamos e-mail para os autores. E a resposta que nós recebemos foi, olha, siga seu caminho aí, busque o seu caminho. Não foram muito colaborativos. Hoje eu entendi o porquê. Porque o principal autor desse artigo usou essa tecnologia para captar startups no Vale do Silício e se tornou bilionário. Era reserva de mercado aí, né? Reserva de informação, reserva de mercado. E aquele método era um pouco revolucionário demais, talvez, para a economia. A economia precisava de um cunho teórico, muito suporte, muito bem estabelecido, e eu tinha mais método que teoria naquela altura. Então, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo um software, enquanto economista, então com as minhas limitações de entendimento técnico que um economista tem, mas alguns poucos anos, esse software ficou em pé. Eu costumo dizer que eu fiquei na linha do Equador, consegui equilibrar o ovo em pé, e eu coloquei o nome desse software BirdDog. Ele entra 2 tipos de dados: artigos científicos e patentes. Então, eu escolho um tema de pesquisa. Então, eu posso escolher um tema de pesquisa biogás. Eu baixo lá a literatura científica mundial sobre biogás. E eu consigo, de maneira autônoma, não supervisionada, saber as trajetórias tecnológicas, o que tem de pesquisa que está nascendo e está crescendo muito forte, que está emergindo, o que tem de pesquisa que já é um problema resolvido e não tem mais tanta atração, não consegue atrair mais atenção de tantos pesquisadores, sem que eu entenda de biogás. Então, o especialista em biogás, ele entra agora como uma função essencial para qualificar esses resultados, para conseguir destrinchar relações que a matemática nos mostra, mas que aos olhos de um não especialista em biogás, a gente não consegue entender essas nuances. E eu consigo fazer uma análise como essa para basicamente qualquer campo. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Alguns campos não funcionam tão fortemente sobre artigos e patentes. Então, o avanço técnico daquele campo, ele não está tão solidificado em cima de artigos e patentes. Vou dar um exemplo: aviação. A inovação no setor de aviação está concentrada em poucas empresas e ela não é um avanço técnico publicado em artigos e revistas científicas majoritariamente. Ela muita ciência feita in-house, dentro da própria empresa. Então, não estou dizendo que eu resolvo todos os problemas do mundo, mas para aqueles setores, para aqueles ambientes onde a ciência é marcada em cima de artigos científicos, o progresso técnico, é marcado sobre artigos científicos, sobre patentes, eu tenho um ferramental
que é muito robusto e competitivo a nível mundial. Excelente, cara. Qual o tempo de atualização, né, dessa pesquisa? Por exemplo, você citou uma possibilidade, vamos colocar aqui, quero saber sobre bioinsumos, né, o que está patenteado, o que está em pesquisa, eu consigo ter de quanto tempo para trás e até que limite? Por exemplo, estou fazendo hoje, eu consigo levantar até ontem, o que saiu até ontem, até um mês atrás. Como funciona a questão temporal aí? Eu pego um recorte de 6 meses. 6 meses para trás eu consigo pegar tranquilamente. Nesse recorte, então, de 6 meses, do começo da pesquisa, quando começou a surgir a pesquisa, até os últimos 6 meses eu consigo pegar com muita precisão. Nos testes aí que você certamente já fez, né, vários, tem algum tema relacionado ao agro que você tenha se debruçado e visto, de fato, uma grande corrente de pesquisa que indica que é um caminho aí que pode vir a explodir no bom sentido? Assim, eu participei recente de um esforço que chegou ao mercado. Então eu vou começar por esse esforço, o esforço que chegou ao mercado. Um colega alemão me chamou para fazer uma pesquisa sobre macaúba, que eles chamam de acrocômia. E isso foi lá por volta de 2018. Então você imagina, aqui em Cuiabá nós chamamos de bocaiúva. Tem uma diferença porque a bocaiúva cuiabana... O chiclete cuiabano, né? A nossa bocaiúva ela é menorzinha, né? Então ela não é a variedade aculeata, que é a variedade maior e que tem mais olhos. Mas é da mesma família. E basicamente eles me chamaram. Eles não me chamaram exatamente para usar esse software, porque eu não estava nesse estágio, mas já era o modelo embrionário desse software, do BeardDog. E tinha um problema que era uma ciência nacional. Os maiores especialistas em macaúba do mundo estão todos no Brasil. E não necessariamente essa ciência ela está nessas revistas científicas internacionais, nos grandes journals. Às vezes, produtos nacionais não são do interesse das grandes revistas internacionais. Então, eu estava usando uma base de artigos científicos local, uma base de currículos acadêmicos local, que é o currículo Lattes. E eu consegui mapear naquela altura, eram os 40 maiores especialistas em macaúba do mundo, quase todos brasileiros. Uma menção especial aqui ao professor Sérgio Motoic, de Viçosa, e o professor Carlos Colombo, do Instituto Agronômico de Campinas. E em 2019, então, fomos lá para a Alemanha, 26, 28 pesquisadores bancados por uma fonte de fomento alemão. E naquela altura, em 2019, eu posso te afirmar que metade dos cientistas não acreditavam que teria um valor comercial tão grande como tem na atualidade macaúba. Resumindo a história, só em 2024 recebemos 14 bilhões investidos em macaúba, principalmente voltados para bioquerosene de avião. Essa fala é importante porque eu estava no começo de uma discussão sobre o nascimento de um mercado que estava emergindo e mesmo a comunidade científica não estava segura. O que nós detectamos, nós publicamos depois 2 artigos, esses artigos tornaram referência na literatura, é que os problemas científicos já estavam majoritariamente resolvidos. Os problemas de engenharia, os problemas que precisavam ser resolvidos tinham uma demanda de engenharia maior do que uma demanda científica. Mas a questão é que, com a mudança regulatória, ou seja, com o mercado de aviação assumindo o compromisso de descarbonizar, ou seja, deixaríamos de usar exclusivamente o querosene de avião e adicionaríamos o bioquerosene, o mercado nasceu e nasceu já bilionário. Então, esses cenários, eu não consigo sozinho, individualmente, falar assim, olha, a próxima grande macaúba será cultura A ou cultura B. Mas abre a possibilidade para a gente perceber que mudanças acontecem. Quando você consegue alinhar os interesses de diferentes atores, o mercado demanda por inovação tecnológica, o mercado consegue construir um novo mercado desde que ele seja rentável. Por sorte, nós temos no Brasil terra agricultável. No caso da macaúba, inclusive, a terra pode ser inclusive degradada, que pode ser utilizada para macaúba. Nós temos sol e nós temos instituições sólidas. E aqui um detalhe, para nós da economia, as instituições
não são organizações. Então, a UFMT, que é a universidade que eu sou professor, não é uma organização, não uma instituição. A instituição, ela entra como as regras do jogo. Então, as regras bem definidas significa que possibilita investimentos. E esse campo de exploração que nós temos, então, o nascimento de uma nova macaúba, de uma nova variedade ou de uma aplicação comercial extremamente viável, de um novo uso para a matéria-prima que já temos disponível, ela é possível no Brasil. Porque nós temos condições climáticas, nós temos, principalmente, instituições. E como já temos cultura nesse paradigma tecnológico, então você começa a fusionar caminhos. Aquela solução que era aplicada, por exemplo, à soja, pode ajudar a resolver uma outra aplicação, para uma outra cultura agrícola, e daí para frente. Excelente. O artigo que você encaminhou, esse artigo, o trabalho, né, que vocês me encaminharam, traduz ali, né, um pouco da metodologia, um pouco não, traduz a metodologia, e aí, se eu estiver enganado, você me corrija, tá? Mas propõe a identificação das novas, por meio de movimentos fundamentais de qualquer tecnologia, né? Então seria emergência, anotei aqui, convergência, divergência e dormência, né? Seriam as quatro fases aí, vou usar dessa forma, que seria o que está nascendo, o que está se consolidando, o que está se fragmentando e perdendo força. Esse seria o conceito aí. Perfeito. Com base nisso, Ronei, dá pra gente, eu vou usar a palavra prever, mas é antever talvez, ou mesmo enxergar um pouquinho a probabilidade de tecnologias que estão sendo utilizadas hoje, que tendem a morrer, entre aspas, logo adiante, de novas ferramentas que estão de fato para explodir, como você citou a questão da macaúba, ferramentas ou linhas ou movimentos, né, científicos. Dá para trabalhar dessa forma? Dá sim. Às vezes, nós encontramos, Luiz, alguns padrões. Já vou te dar um exemplo aqui. Extração de vitamina E a partir de biorefinaria de soja. Você consegue, isso aqui, olha, aqui é uma semente. Essa semente tá ali. O problema de você estar muito perto do laboratório científico é porque você tem uma incerteza maior. Então, de uma perspectiva de um empresário, pensando como empresário, nem sempre o empresário quer aquela solução que tem uma tendência de ser, que precisa de 8 anos para maturar. Se ela maturar, ela vai trazer um retorno muito grande, porque ela tem um poder de encadeamento impressionante, mas várias incertezas existem que podem tornar esse processo inviável. Então, naturalmente, temos esse trade-off, esse embate. Estar muito perto do laboratório naturalmente, e percebermos uma chance de uma tecnologia se desenvolver e dominar o mercado é muito positivo e todo mundo quer, mas ela carrega uma incerteza muito grande. Nós avaliamos quase sempre que o empresário ele está mais disposto a se conectar com a tecnologia estabelecida, um problema que cientificamente já está maduro. Aí ele entra para a nova fase, o mercado. Recapitulando para entregar melhor sobre a sua pergunta, detectamos em 2019, 20, não me lembro ao certo, em um artigo científico, uma pesquisa muito forte no Brasil sobre células de combustível. Você colocar combustível no seu carro, o seu carro conseguir quebrar as moléculas do etanol, então você vai abastecer o seu carro com etanol, e naquele processo de etanol vai gerar eletricidade para mover o motor elétrico. Quando nós achamos o nascimento dessa pesquisa, e achamos totalmente por uma estrutura matemática de redes, sem uma intervenção do ser humano. E nós olhamos e falamos assim, ok, isso aqui é muito diferente. Merece aqui dizendo, olha, o Brasil tem um esforço em etanol impressionante. Mas detectamos o nascimento de uma pesquisa no Brasil para você colocar etanol no seu carro e aquele etanol gerar eletricidade no seu carro para alimentar motores elétricos. Esse cenário é maravilhoso para a gente. Quando fomos ver alguns anos depois, essa pesquisa está no plano de interesse do Grupo Stellantis para 2032. Então, o meu ponto é, a gente consegue, mas naturalmente existe uma incerteza entre a solução científica e aquele produto ser comercialmente viável e aceito e escolhido. Então, eu consigo mostrar caminhos que são prósperos, caminhos emergentes, tecnologias que estão entrando em dormência e tecnologias que estão competindo, que nasceram ontem
e tem um potencial de se tornarem tecnologias estabelecidas, mas tem uma outra dimensão, que é a dimensão, alguém tem que correr risco. Um empresário precisa escolher um padrão tecnológico. Como, por exemplo, na Macaúba, na descarbonização do transporte aéreo, escolher a Macaúba. Muito bem, cara. É muito legal, você vai falando, eu fico imaginando aqui como uma plataforma, né, uma grande mesa em que você tem milhares, centenas de milhares de informações ali, e aí você começa a pensar como, por exemplo, essa que era uma única aí no Brasil que tratava, né, do etanol, dessa transformação em eletricidade, né? Eu acho que você está adiantando, Luiz, a minha agenda de pesquisa para os próximos 2 anos, tá? Literalmente você captou no ar o que é a minha agenda de pesquisa para os próximos 2 anos. Possivelmente será eu conseguir mapear todas as possibilidades e energias renováveis do mundo em um grande framework que dê caminhos que se cruzam e que estão nascendo, sendo sobrepostos, que estão competindo para diferentes frentes de energia renovável. É excelente, cara. Isso é muito legal, porque nos traz essa possibilidade de enxergar o que vem adiante, né? Seria quase como o futuro deixando rastros, né? Ou seja, a gente está conseguindo identificar o que pode vir a ser tendência, o que pode vir a ser realmente um projeto economicamente viável. Você trouxe muito bem essa questão, né? De não adianta você ter uma boa ideia, uma boa proposta científica comprovada, sendo que ela não vai ser escalável, que ela não vai gerar o fit com o empresário que vai fazer o investimento, né, e que não vai ter adesão da massa, ou seja, que não vai resolver problemas ou ser de fato algo que vai fazer a diferença para um grande número de pessoas, de população, de países, enfim, assim sucessivamente. Então, eu acho que a gente costuma ouvir muitas vezes, você que está na universidade, obviamente, ouve muito mais que eu enquanto comunicador, que muitas boas, ótimas, excelentes ideias acabam morrendo antes mesmo delas propagarem por um motivo ou outro, né, por uma dificuldade de investimento, de fazer ela ganhar visibilidade. Então você tem nas mãos um produto, uma plataforma que possibilita isso, né? Ou seja, há um interesse em eu saber de biocombustíveis, de eu saber de eletricidade, de eu saber de que está havendo de pesquisa, vou trazer para a nossa área do agro, e a partir dali pensar o que realmente se conecta com o que eu quero investir, com o que eu acredito que pode ser uma solução para resolver o meu problema, da minha empresa, da minha comunidade, enfim. É mais ou menos isso, né? Só me custou um pouquinho caro, assim. Eu tô falando, tá parecendo, talvez eu esteja um pouco vendedor demais. Mas assim, foi uma década de organização de fluxo de trabalho. Pra você ter uma ideia aqui, eu tenho um uso de computador mais particular do que a média dos meus colegas cientistas. Então, para rodar, por exemplo, um modelo desse para o mundo inteiro, eu preciso de um computador com pelo menos 1 tera de memória RAM. Então, aí eu já falo na casa de computadores muito avançados e que são usos muito particulares. Então, essa solução, ela surge naturalmente, mas fazer esse castelo ficar em pé não foi uma atividade fácil. Então, eu precisei resolver problemas no caminho, problemas técnicos que foram surgindo e que às vezes eram problemas que demoravam 6 meses para serem resolvidos. Fazer uma conexão técnica da solução computacional, da solução metodológica com uma base conceitual também foi outro caminho árduo. Mas, de fato, hoje é possível nós pegarmos todas as bioeconomias, as bioenergias, desculpa, e analisarmos trajetórias tecnológicas em paralelo. Obviamente, né, tem toda a questão do investimento, não só financeiro, mas de tempo, né, e dedicação, né? Você falou quase uma década ou pouco mais de uma década, é tempo pra caramba, realmente acreditando num conceito, né, numa proposta, e aqui você está dividindo ela com a gente. E aí, Ronei, eu ia te perguntar justamente isso, você falou, né, baseado em toda a literatura científica mundial e também em patentes, eu digo, a plataforma, né? Ela tem acesso a todas as universidades, ela consegue realmente o que foi publicado fazer essa captação? Como funciona isso para realmente não deixar passar nada ou ainda é algo que está chegando lá? É muito curioso. Essa resposta é uma resposta que tem um tom de comédia. Você conhece aquela embalagem de leite da Tetra Pak? A família que ficou com o império, os netos dos criadores do Tetra Pak, da empresa da Tetra Pak, financiaram um projeto, que esse projeto
Imagine um Google acadêmico, um projeto onde eles pegam os artigos científicos publicados no mundo e eles padronizam. Então, toda vez que o artigo A citar um artigo Z, a forma de citar será a mesma para qualquer outro artigo que citar o artigo Z. Então, eles fazem uma padronização de referências bibliográficas. Essa plataforma que se tornou pública e agora todo mundo tem acesso, ela se chama OpenAlex. É uma referência à biblioteca de Alexandria. E essa plataforma, ela consegue abranger um volume de artigos científicos absurdo. Ela é muito maior do que as duas soluções comerciais que existiam. Elas se chamam, Web of Science e Scopus. O que eu estou dizendo é que quando eu vou escolher um tema, eu vou colocar biogás ou pirólise, que é processo de queima com baixo oxigênio, que nós temos diversas aplicações comerciais, eu estou buscando em plataformas que precisam me entregar as referências bibliográficas, ou seja, quais artigos ou patentes que foram citadas por aquele artigo específico que eu estou retornando, de maneira padronizada. E eu tenho hoje como possibilidade Web of Science, Scopus e OpenAlex. Web of Science e Scopus, o governo federal compra e dá acesso à universidade. Isso custa, por baixo, algo em torno de uns 150 milhões de reais por ano. É muito dinheiro para ter acesso a esses dados. Mas o OpenAlex é gratuito. Então, a família Tetra Pak investiu 5 milhões de euros e resolveu o problema. Criaram uma solução gratuita que é escalonável, maior e muito mais abrangente que as soluções comerciais que existiam. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. E aí, Ronei, o que você... Eu não sei se tem próximos passos, né? Certamente toda boa ideia, todo bom projeto, toda boa ferramenta, ela continuamente vai sendo melhorada, aprimorada. O que está no teu radar aí? Assim, poucas vezes na vida de um cientista, ele consegue chegar perto da fronteira do conhecimento ou tocar a fronteira do conhecimento. Então, eu estou tendo o privilégio de estar perto da fronteira do conhecimento agora. Então, seguramente, os meus próximos passos é solidificar, tornar... Eu tenho alguns artigos publicados, em torno de uns 10 artigos, com aplicações já realizadas, utilizando o BeardDog. E são aplicações muito conectadas com meus colegas da engenharia química, ou colegas da economia. Mas agora o próximo passo é mostrar essa solução para economistas, tentando entregar, olha, nós temos aqui uma nova forma de detectar trajetórias tecnológicas. Essa forma tem vantagens que nenhum outro caminho estabelecido tem. Então, eu vou fazer esse circuito de divulgação no mundo. Ano passado eu estive na Georgia Tech, que é uma das maiores faculdades de engenharia dos Estados Unidos, um instituto tecnológico da Georgia. E o meu trabalho foi muito bem aceito. Nos próximos meses eu vou fazer um seminário em um outro grande centro onde se faz esse tipo de pesquisa, que é a Universidade das Nações Unidas, em Maastricht, nos Países Baixos, Holanda. Na sequência, eu tenho o maior congresso de inovação tecnológica do mundo, que é a Sociedade Internacional Neo-Schmitteriana, que acontecerá na França, em Estrasburgo. Na sequência, tem um Congresso Internacional de Bioeconomia, um fórum muito importante para a discussão de bioeconomia e com a presença internacional dos principais atores de bioeconomia do mundo. Eu também estarei lá. Eu sou coautor de 4 trabalhos nesse congresso. Então, estou fazendo esse circuito de divulgação, dando publicidade à ideia, tentando atrair reflexões, críticas, para que eu consiga fazer melhorias no processo, como todo processo científico deve ser feito. E publicar 2 artigos explicitamente em revistas de economia para tentar deixar para a comunidade acadêmica uma referência sólida para que outras pessoas possam utilizar essa solução e possam encontrar diferentes usos para o caminho que eu trilhei. Muito legal, cara, muito legal. E parabéns, né, pela iniciativa, pelo tempo dedicado, né, por realmente
fazer o cérebro fritar durante muito tempo, né, para conseguir tirar do papel todos os conceitos e que você buscou. E você traz ali no trabalho um termo que eu acho legal você explicar. O que é o lock-in tecnológico? Você cita algumas vezes ali, e acho que isso é legal porque isso vai nos mostrar também, reforçar a relevância desse trabalho. Me fala um pouquinho disso. Existe um efeito temporal muito grande em tecnologia. Às vezes você toma uma decisão, e aquela decisão que você toma, que você tomou no passado, ela te impede de mudar de direção. Então, imagine, eu acho que nós dois somos, Luiz, de uma época que nós vimos o nascimento do GSM e do CDMA. Lembra do telefone GSM, telefone CDMA? E a Vivo, naquela altura, escolheu o CDMA. E foi a tecnologia perdedora. E depois de um tempo, ela teve que desconstruir, migrar para o GSM, mudar a rota. Nessa situação, não houve um lock-in. Ela pôde voltar atrás, ela pôde mudar de rota. Ela pagou um pouco mais caro que as concorrentes. Ela passou por um processo chamado Path Dependence, que é uma dependência de trajetória. Você escolhe um caminho e, de repente, aquele caminho se torna inviável. Ela pagou caro, mas ela mudou de rota. Agora, existe uma situação ainda mais grave, que é aquela situação onde você escolhe um padrão tecnológico e aquele padrão tecnológico inviabiliza você mudar de rota. Então, imagina hoje, se nós adotássemos eletrificação dos carros chineses de maneira integral. De maneira integral. Vamos desconstruir o nosso parque que já existe e vamos mudar de rota. Daqui a 5 anos, nós estaríamos completamente dependendo das soluções chinesas. Então, isso representaria um lock-in. Porque se a tecnologia fosse externa, se nós estivéssemos aceitando a condição externa, se não existisse no Brasil, então, uma solução para desenvolver uma solução para eletrificação, seríamos dependentes de uma tecnologia externa. Então, a ideia do lock-in, inclusive a pandemia nos ensinou muito sobre lock-in. Porque na pandemia nós descobrimos, naquele período trágico, que virou a cabeça e a vida de todo mundo de ponta cabeça, que não existe substituto para um especialista. Nós precisávamos naquele momento de virologistas, de infectologistas. Você precisa daquele profissional. O que eu quero trazer como reflexão? É que uma grande empresa ou um governo, ela tem que deixar um leque de possibilidades abertas. Um leque de ramificações disponíveis que possibilite uma reorganização da rota. Porque diante de uma quebra estrutural, diante de um cenário adverso, você não fica totalmente à mercê da decisão que você tomou no passado. Então, escolhermos hoje um caminho e acreditarmos em um caminho único e não aceitarmos uma solução dinâmica, uma solução que possa ser reconstruída ao longo do processo, é um caminho arriscado, porque pode nos deixar no famoso beco sem saída. O lock-in é o beco sem saída. Não posso mudar de direção. Seria também algo como você investir tudo, entre aspas, aí numa tecnologia que não necessariamente é a melhor, como você trouxe o exemplo, né, do passado da telefonia, e aí você fica refém, como você disse, ficou no beco sem saída, né? Ou seja, você não necessariamente a melhor tecnologia está ganhando escala, está ganhando investimento, né? Vou trazer até uma reflexão filosófica indiana, né? Tudo é mudança. A única regra que existe é que a mudança é constante. É que a própria decisão de não fazer nada significa estar no processo, estar vivendo um processo de transformação. Ou seja, não existe tecnologia que perdure, não existe... A ciência, por essência, ela é mudança. A única coisa da ciência, a única dimensão que é estática, são os teoremas matemáticos. Porque a matemática é uma família específica da ciência. A ideia de ciência e evolução, eu não tenho a menor expectativa que a minha solução para detectar trajetórias tecnológicas será uma solução duradoura daqui a 40 anos. Não tem chance de ser daqui a 40 anos a solução duradoura. Porque a essência da ciência é a transformação. Então, se nós pegarmos as grandes mudanças tecnológicas que nós já vivemos no mundo, no passado já foi necessário óleo de baleia, aí veio a eletricidade. No passado já foi necessário o transporte a cavalo, apesar de eu gostar muito de cavalo, eu adoro tecnologia, então a conveniência do automóvel, do avião, do barco, nos faz viver uma vida melhor. No passado já foi necessário ir até a TV e apertar um botão, e rodar um controle para mudar o canal da TV. Então,
a essência é que tudo muda. Essa é uma reflexão importante, porque não existe a possibilidade de você estar na posição estática. O próprio desenvolvimento da macaúba, ela surge porque os pesquisadores detectaram que uma planta que era utilizada, e que é muito utilizada para produzir óleo no mundo, é o óleo de palma, que nós chamamos de dendê no Brasil. E os pesquisadores detectaram que a variação genética do óleo de palma a da planta, da palmeira, é muito estreita. Então, ela estaria suscetível a uma doença, como aconteceu com a vassoura de bruxa no cacau. Então, perceba, não existe posição estável na economia. Ela pode, se nós olharmos o que era o Google há 6 anos atrás, a dominância que o Google tinha em buscas, em mecanismos de buscas. E hoje os meus alunos, que por sinal, os meus alunos já começaram a nascer em 2006, tá? Alguns em 2007. E eles usam o TikTok para fazer buscas. E eles já não têm mais o hábito de usar o Google. E a nossa geração achava o Google a solução mais brilhante do mundo. Então, a posição do Google agora está afetada pelos mecanismos de IA, pela OpenAI, pela Anthropic, e daí para frente. Então, o que é importante dessa análise que a gente faz, que eu faço, que eu venho desenvolvendo, é perceber que não existe alternativa senão a própria mudança, porque uma tecnologia não vai perdurar. O fax foi substituído pelo e-mail. Logo mais daqui a alguns anos, haverá uma substituição também do e-mail, daí para frente. Muito bom. Aí, Rony, eu vou pedir, eu não sei quanto você já pesquisou, né, na validação do teu trabalho com relação ao agro, mas você trouxe 2 exemplos muito legais aqui, que foi o da macaúba, né, e também a do etanol ali para gerar eletricidade dentro do próprio veículo, que até trouxe aqui um grande grupo aí, já está de olho, né, já está apostando nessa possibilidade. Tem algum outro exemplo das tuas pesquisas, dos teus levantamentos que estejam relacionados ao agro para dividir com a gente? Nós avaliamos biorefinaria a partir de algodão. Então, eu me recordo, fizemos uma avaliação dizendo, olha, quais são as soluções tecnológicas, os produtos e os coprodutos que podem ser tirados do algodão. Então, eu vou abrir aqui tem uma figura bonitinha aqui que eu posso abrir aqui, a gente mostra, então, para o algodão, e eu fiz isso para soja, para milho, para cana, quais são os produtos que podem gerar da produção de algodão com as tecnologias que já existem. Então, analisando as tecnologias que já existem, que já estão no mercado, é possível tirar óleo de semente de algodão, um conjunto de bioplásticos, as glicerinas, diesel, óleo cru, substratos. Eu tenho aqui uma lista gigantesca. Pensando num fluxo de uma biorefinaria, usando as tecnologias que já estão disponíveis de conhecimento aberto, quais são os encadeamentos que nós conseguimos mapear como encadeamentos viáveis. Então, para algodão, que não é a planta que tem mais produtos finais, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos finais e nós temos mais 2 produtos intermediários. Mas para outras fontes de matéria-prima, nós conseguimos encontrar 20 subprodutos, dizendo o seguinte, olha, aqui é possível darmos uso, utilizando a tecnologia que já existe, que já está disponível, darmos uso às matérias-primas de uma maneira, por um caminho diferente que nós não estamos habituados. Por sinal, agora na UFMT nós temos um excelente laboratório de biocombustíveis. É uma parceria que eu tenho com a Faculdade de Engenharia Química, e a Faculdade de Engenharia Química conseguiu criar um excelente laboratório. E a gente pega exatamente as tecnologias que eu mapeio e eles testam em laboratório. Bacana. Isso é já um exemplo prático, né, ou melhor, já é um exemplo da utilização prática do que foi levantado aí, né, para também movimentar a universidade com esses experimentos com base no que já funciona. O que é o interessante, Luiz, só para deixar um parênteses aqui, é que é uma solução, assim, parece fácil, mas um laboratório desse custa pelo menos 5 milhões de reais. Só para a gente colocar em perspectiva mais ou menos o custo que é você tentar, o custo que é fazer ciência. Então, existe um impacto no emprego, existe um impacto na renda, existe um impacto. A universidade é um dos caminhos para você refletir sobre sociedade. O meu argumento é que é muito caro. Então, o conjunto de computadores que eu preciso para fazer as minhas análises, o conjunto de máquinas e equipamentos de laboratório que os meus colegas da engenharia química precisam no CPBio para analisar
todo o conjunto de matérias-primas que nós temos aqui de maneira abundante em Mato Grosso são soluções bastante caras. E é muito importante você dividir isso aqui com a gente, porque a nossa proposta, além de mostrar as soluções, é mostrar os entraves que muitas vezes impedem, né, que trabalhos como o que você desenvolveu ganhem também avanços maiores, né? E aqui você traz realmente essa carência da universidade, não é algo exclusivo da UFMT, que é justamente de recursos para esse investimento mais ainda intenso em pesquisas, porque é um desafio muito grande, como você bem solucionou. Então fica aqui como uma vitrine também para essa sua observação ganhar corpo aqui também, né? Que as pessoas não se esqueçam disso, né? Ou seja, muito do investimento que é feito é um investimento de tempo, é um investimento que sai do próprio bolso, né? E a gente sabe como funciona, cara. Muito legal você trazer isso. Ronei, a gente vai partir para a reta final aqui, cara. Se deixar, a gente vai conversar a tarde inteira aqui durante a gravação. Passou aí 54 minutos e é um assunto muito bacana. Eu particularmente gosto muito, cara, de ouvir assim para onde a pesquisa está nos levando, e quando você traz, né, esse trabalho com essa possibilidade de enxergar, né, tudo que está acontecendo, pelos exemplos que você trouxe aqui, é realmente algo que me fascina, eu acho muito legal mesmo, cara, por isso o parabenizo mais uma vez. Obrigado. E como você disse, né, parece algo muito simples, mas a gente sabe que não é, né, a gente está trazendo aqui de uma maneira muito didática para falar, né, e para ilustrar como, olha, funciona assim, apertou um botão, saiu tudo lá, né, obviamente não é assim, mas é legal a gente visualizar todo o alcance que esse trabalho proporciona. E aí, cara, acho que ficou claro para quem é do agro, está nos ouvindo aí, todas as possibilidades que existem, né? E justamente isso, né? De abrir o nosso leque, de encontrar propostas, ideias, né? Iniciativas que já foram ou não validadas para buscar alternativas e caminhos diferentes. Aí. Acho que isso vale para todos os ramos da economia, como eu citei no começo, mas trazendo para o nosso agro, ele já trouxe alguns exemplos muito legais. Aí a gente vai para a reta final aqui, cara. Tem 3 perguntinhas aqui que são tradicionais, tá? A primeira, Ronei, é qual a pergunta que você, Ronei, gostaria de responder um dia, mas que ninguém fez essa pergunta para você ainda? Boa pergunta. Dê um segundo, por favor. Fique tranquilo. Talvez como que você conseguiu sobreviver com tantas conexões caóticas para fazer dar certo? E a resposta seguramente para fazer o método, para você ter um produto acadêmico que tenha o potencial de ser uma solução ampla e não só uma solução local, mas uma solução para a ciência de uma perspectiva como um todo. E eu acho que a resposta seria um processo de tentar, assim, extensivamente, literalmente, mergulhar no caos por algum período específico, viver no caos por um mês para conseguir encontrar padrões que não são facilmente detectados em um olhar mais distante. Ou seja, você precisa mergulhar, eu preciso mergulhar no caos por 30 dias, por 15 dias no mínimo, para conseguir estabelecer paralelos que não são facilmente detectados. Mas, por sinal, não é possível ficar muito tempo lá, porque senão você não tem vida. A geladeira não fica cheia sozinha. Alguém precisa ir no supermercado comprar alimento. Muito bom. A outra é mais simples e eu não sei se vai ser o que você vai responder, mas eu vou lhe perguntar na seguida sobre isso, caso você não inclua isso na resposta agora, tá? Ficou bem enigmático, vai ficar claro para você a hora que eu fizer a pergunta. Eu quero saber um hobby teu, cara, uma curiosidade sobre você. Eu tenho a fotografia como hobby. Especificamente fotografia química. Então tem a fotografia digital, ou a fotografia do nosso tempo, né? Aquela fotografia antiga. Então, como eu trabalho com mudança tecnológica e padrões tecnológicos são um elemento tão basal do meu dia a dia, eu preciso recorrer a uma tecnologia que está quase morrendo. A um caminho, digamos assim, que imponha restrições muito claras para despertar o potencial criativo. Então, eu tenho fotografia como hobby, um hobby que eu levo a sério. Então, eu tenho aquele mini laboratório em casa, uma edícula que eu converti num quartinho vermelho, aquela luz vermelha da fotografia clássica. Eu tento levar a sério. Maravilha, cara, era exatamente esse. O Rodrigo, eu tinha visto no teu site e o Rodrigo tinha comentado, cara, ele faz foto com máquinas analógicas, né? Ainda usou esse termo aqui para fazer a revelação. Muito legal mesmo, cara. Parabéns. Eu confesso que eu tive a experiência de revelar fotografias apenas lá no banco da universidade, né? Eu me formei na UFMS em 2005 e na grade a gente tinha fotojornalismo, claro, e era
né, na máquina analógica, aí, como o Rodrigo comentou, a gente ia lá realmente para levar, fazer aquele processo químico, e é muito bacana, uma experiência muito legal, mas para mim, no meu caso, foi só naquele momento lá, cara, legal manter vivo isso, eu entendi a importância que tem isso para você, até para sair do caos, né, como você brincou anteriormente, é uma maneira de você, Exato. né, abstrair um pouco e concentrar em outras coisas. É curioso, né, como quando existem muitas no processo artístico, criativo, a restrição libera a criatividade. Boa. Gostei disso. É bem isso aí. Restrição libera criatividade. Muito bom. A outra, cara, o pessoal quiser te encontrar, ver teu site, conhecer mais sobre o Beer Dog ou Bird Dog? Qual que é a pronúncia correta aí? Eu aceito o que chegar. A analogia é o seguinte, Beer Dog, a ideia de um cachorro perdigueiro que está farejando tecnologias. Então, ele está farejando tendências científicas, farejando o nascimento de padrões. Maravilha. Como o pessoal te acha nas redes sociais, cara? Vamos lá. Passa teu Instagram, LinkedIn, aí vai lá, é o site. Roneyfraga.com, RONAY, FRAGA, roneyfraga.com. E eu tenho um Instagram associado à vida acadêmica, à rotina aqui da universidade, chamado ufmt.não.oficial. Então, o FMT não oficial, com ponto entre as palavras, onde eu documento um pouco da vida acadêmica e mostro um pouco desse lado da universidade, que é um ambiente maravilhoso, incrível, que nos permite encontrar jovens buscando um mundo melhor todo semestre e nos faz enxergar a vida com mais otimismo. Que bacana, cara. E nesse Instagram, você alimenta, nessa rede, você alimenta com imagens digitais ou é a foto da foto revelada? É a foto da foto revelada. É literalmente aquele processo hercúleo. Eu tiro a foto, revelo, digitalizo, colo. Então, a foto que está no Instagram seguramente demorou 2 meses para ficar pronta. Que legal, cara. Fica o convite para todo mundo procurar saber um pouco mais sobre esse trabalho que o Roney desenvolve, né? E esses trabalhos, né? Porque trazer um pouco da universidade também para as redes sociais com o olhar de quem está lá dentro, isso é muito bacana, cara. Parabéns. Roney, te agradeço, cara, de coração por estar aqui dividindo o teu conhecimento, teu tempo com a gente, né? Como eu disse no começo, certamente quem ouviu esse bate-papo e pegou ali as nuances de tudo que você trouxe, entendeu perfeitamente, né, onde a gente pode chegar com esse trabalho, cara, e desejo todo sucesso, tá? No que você precisar e que a gente puder ajudar aqui no que diz respeito à divulgação dos trabalhos, a porteira está aberta, como a gente costuma dizer, para que a gente ecoe, né, o que vai nos ajudar a buscar novos caminhos, a nos levar mais longe, certamente, em todas as áreas aí. Obrigado por dividir tempo com a gente aqui. Eu que agradeço, você com perguntas sempre afiadas, agudas, captando no ar o sentido da nossa conversa, das nossas reflexões, seguramente proporcionou que eu tivesse uma experiência mais agradável e mais facilmente compreensível para o público em geral, não cientista. Eu que agradeço. Um grande abraço, Luiz. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.